Bom dia, irmãos. Vão chegando aí, nós já vamos iniciar, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui em alguns grupos. Esperar alguns irmãos chegarem e a gente já vai iniciar. Não sai daí não. Vai deixando sua mensagem aí, já já a gente vai ler o bom dia dos irmãos que já estão chegando aí conosco, ok? Muito bem, então. Bom dia. Agora sim, né? Bom dia. Oficialmente. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje dia 10 de julho de 2020, sexta-feira, né? A gente já tem aqui alguns irmãos conosco, né? Alguns irmãos queridos aqui. Vamos ver quem que tá aqui com a gente hoje, ó. A primeira a dar bom dia aqui pra gente foi a irmã Neide Lima, Essa né? foi pontual, hein? Bom dia, irmã Neide. Glória a Deus, né? Depois a senhora manda pra gente aí de que cidade você é, tá bom? De qual a sua igreja. O nosso querido e fiel Marcos Amaral tá com a gente, né? A Raurice Esquim também já tá com a gente. Ó quem tá com a gente hoje, a Luana. Luana Caroline, né? A Sônia Culuquian também, a Jaiane Remígio. Essa aqui é outra que a gente precisa conhecer pessoalmente, né? Tá sempre aqui com a gente, a Jaiane, né? Ó, a Adelaide Gadelha também já tá aqui, dando bom dia. A Marta Souza Vicente tá aqui. Deixa eu ver quem mais que tá aqui dando bom dia pra gente. Ó, Lídia Barbosa, eu não conheço. Bom dia, Lídia. Da onde você é? Fala pra gente sua igreja, né? A Miriam Albano também já tá com a gente. É outra que eu não conheço pessoalmente não, viu, Simone? É Miriam Albano? Também não, viu? Eu acho que eu conheci o esposo dela, se não me engano, né? Sei que ela é filha do falecido pastor Luiz Albano, né? A Beth Marella, é minha prima, né? Deixa eu ver quem mais, ó. Vamos ver, eu só falo quem tá escrevendo, hein, gente, tá? Às vezes eu até consigo ver outras pessoas que estão entrando, mas eu não falo, porque às vezes a pessoa entra e sai rápido, né? Então se você der um alô aqui, um bom dia, a gente lê aqui, ó. O Zé Reis tá aqui, a Zoraia Conceição também, né? Não conheço pessoalmente ainda. O Thiago Santos também né? A Iraci Martins também não, né? Maria José Feitosa também não. Shelei, né? Quem mais? Vamos lá. A Jaiane escreveu aqui um texto, né? Iraci Martins. Bom, a irmã Lourdes. Irmã Lourdes, você tá falando aqui que tá indo para uma consulta. Olha, mas hoje é o dia do seu aniversário, irmã Lourdes. É mesmo? Irmã! A gente vai orar pra senhora. Parabéns, já que a senhora vai ter que sair, né? Parabéns antecipado, irmã. Viu? Deus abençoe a sua vida, viu, irmã Lourdes? Sim. A Neide Lima tá dizendo que ela é da cidade de Iguatu, no Ceará. Eu acho que eu já tinha perguntado, né, irmã? São muitas pessoas, a gente termina, às vezes, não lembrando, né? Mas ela é lá do Ceará e ela tem estado sempre conosco, né? A irmã Neide Lima também. Terra boa. Deixa eu ver quem mais. A Xerei tá falando que acabou de acordar. Acorda aí, Xerei. Também, olha os meus olhinhos. Vai tomando um cafezinho quente aí, ó. A Lídia Barbosa é da Igreja Batista de Guarulhos. Opa, que bom, Lídia. Fica com a gente aí. Hoje nós vamos orar pelas famílias, tá? Nós vamos trazer uma palavra aqui hoje para as famílias, como a gente sempre tem feito, e vamos também orar pelas famílias, tá? Então, a Simone vai seguir aqui conosco, tá? E depois a gente retoma aqui a palavra. Glória a Deus. Este louvor que eu vou cantar
fala que o nosso Deus é um único Deus, um Deus poderoso, mas que ele tem muitos nomes. E cada nome que ele tem um atributo e um poder para trabalhar e para nos abençoar. Amém? Então, se apega a esse nome poderoso aí. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Jeová Shalom, ele é a paz. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Né? Existem vários nomes, Tsidekenu. Eu esqueci, são vários atributos que ele tem. Então, de acordo com a sua necessidade, clame por esse nome. Amém? Ele tem todo o poder para fazer aquilo que você precisa na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Teu nome é maravilhoso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Samá, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, e tudo governa. Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Samá, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu
cantar. Tem dia que é difícil, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Muito bem. Então vamos lá. Essa água pra mim aí, vai. Opa. Água aqui pra cantora. Deixa eu ligar aqui o Instagram, gente, pra gente entrar também pelo Instagram, né? Quem quiser acompanhar pelo Instagram pode acompanhar. Já vou aqui ler mais umas mensagens aí, né? Se você entrou agora, dá um bom dia aí, dá a paz pra gente aí, tá bom? Eu já vou ler o seu recadinho aí já já. Amém. Ok, vamos Glória lá. a Deus. Deixa eu ver aqui. Então, ligando aqui o Instagram. Pronto, estamos ao vivo no Instagram também, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Vamos ver rapidinho aqui mais algumas mensagens. E a gente já vai começar aqui a palavra de hoje, né? Deixa eu ver aqui. Puxa, chegou bastante mensagem aqui, hein, gente. Espera aí. Ainda bem, né? Deixa eu ver aqui. Ó, a Iraci Martins falou aqui que ela é da igreja do pastor Misael, né? Lá de São Caetano do Sul. Muito legal. A irmã Maria Pinto tá com a gente, já lá direto de Cabo Verde, na África. A irmã Lourdes falou que tá fazendo 75 anos hoje, Meu gente. Deus, que beleza. Só que que ela, bênção. infelizmente, ela vai ter uma consulta, vai precisar sair da live, né? Talvez já saiu. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Pera aí. Lilian Gonçalves também já está com a gente, né? A irmã Neide Lima é do Ministério Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Ministério Belém, né? Lá em Iguatu, no Ceará. O irmão Edson Carvalho Prado está aqui. A Francisca Vanduila é outra que a gente precisa conhecer pessoalmente, verdade. né? Ela é amiga da irmã Lourdes, né? Por isso que ela Eu tá... conheço. Acho que ela já foi num dos chá de mulheres lá. Já. Tá. Eu não me lembro. 1 ou 2 ela já foi. Tá, vamos ver aqui quem mais que tá aqui com a gente. A Regina Amaral também, né? Nossa querida irmã, tá sempre com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Não sei se eu já falei, a Nilde Jesus também tá com a gente, né? A Nilde Jesus também tem estado em várias lives. Depois você fala, Nilde. Não sei se eu já te perguntei. Fala de onde você é pra gente, tá? A gente esquece, né? São muitas pessoas. A Sônia Culuquian. Deixa eu ver quem mais. Lídia Barbosa. Lídia Barbosa também. Acho que não me lembro da irmã Lídia. Depois você fala, irmã, de onde você é. Lídia Barbosa, vamos lá. Só um instantinho, gente. Hoje a gente tá fazendo um pouquinho diferente, né? Ó, Francisco Saleitão Araújo, também não conheço. Fala de onde você é. A Vera Lúcia tá sempre com a gente, é lá da nossa igreja na Vila Galvão, né? Quem mais? A Sandra Rodrigues também, né? Enfim, acho que são esses, tá bom? Então, é isso daí, gente. Que bom que vocês estão conosco nesta manhã de sexta-feira, né? Amém. Gente, hoje nós vamos falar, então, sobre... Hoje é o encerramento, tá? Da nossa campanha de oração pelas famílias. Não que a gente não vá continuar orando pelas famílias em outras ocasiões, né? Mas a gente fez um propósito de orar pelas famílias na semana passada e nessa semana, e nesse processo de orar pelas famílias, nós estamos também trazendo algumas palavras, né, sobre a família. Então nós vamos continuar fazendo isso hoje, tá bom? Dando aqui bom dia também para Raimunda Correia, nossa irmã Rai, né? Para nossa irmã Tânia Guimarães, que está lá nos Estados Unidos, né? Opa! Acho que eu... Aí, deixa eu ver aqui. A Tânia, que é cabo-verdiana, que mora nos Estados Unidos. A Beth Araújo está dizendo que é de São Paulo. A paz, seja bem-vinda, né? Enfim, gente, é isso aí. Bom, agora eu vou me concentrar aqui na palavra, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ler aqui, inicialmente, gente, no livro de Tiago. Tá, Simone? Abre aí para mim, me ajuda aí, Tiago. Tiago capítulo 3.
Tiago capítulo 3, não é? Tiago capítulo 3, deixa eu ver aqui, verso 2. Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre, o tema de hoje eu já coloquei aí, né? O tema de hoje é a importância das palavras no contexto da família, tá? A importância das palavras no contexto da família. Então, para iniciar, a Simone vai ler um texto aqui que está no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2, tá? Então vamos acompanhar. Qualquer coisa eu vou pedindo para ela ir parando e a gente vai fazendo alguns comentários já então. Pode ir, Simone. Vamos lá. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos a rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Isso, para aqui um pouquinho. Olha só, pessoal. Então aqui, o apóstolo Tiago, né, que escreveu esse livro da Bíblia, ele está falando aqui sobre a questão da língua. Olha como a língua, né, é um órgão, pequeno membro do nosso corpo, né, mas que pode causar, né, grandes transtornos se a gente não souber dominar esse pequeno membro no nosso corpo, né? Então, ele está falando aqui, ó, ele começa dizendo que todos tropeçamos em muitas coisas, né? Todos nós tropeçamos em muitas coisas, né? Aí ele fala, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, né? Capaz de refrear também todo o corpo, né? Se tem alguém aí que está nos ouvindo hoje que não tropeça no falar, o que é difícil, hein, gente? Vamos admitir. Dá-nos a dica. Né? Se tem alguém aí que não tropeça no falar, é uma pessoa praticamente perfeita, né? Diz aqui o texto, tá? Então ele fala aqui, ele dá alguns exemplos. Por exemplo, ele fala que são colocados os freios na boca dos cavalos, né? Então, quando você coloca o freio na boca do cavalo, você dirige o corpo inteiro do cavalo, né? Então, ele está fazendo essa ilustração para mostrar que a gente precisa colocar freio na nossa boca também, na nossa língua também, né? Porque quando se coloca o freio na boca do cavalo, você dirige o cavalo, né? Você dirige todo o corpo do cavalo, né? Aí ele fala também dos navios, né? Pensa nos navios, né? Que eles são tão grandes, mas eles são dirigidos por um pequenino leme. Então esse leme aqui é comparado com a nossa língua, né? Nossa língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas pode causar muitos dirigir estragos. praticamente o corpo inteiro, né? Pode causar muitos estragos de fato. Então, outro exemplo, você vê, ele dá o exemplo do freio na boca dos cavalos, ele dá o exemplo do leme dos navios e ele dá o exemplo de uma pequena fagulha que põe em chamas uma floresta, né? Então a língua seria essa pequena fagulha aí que pode provocar um incêndio incontrolável, né? Então veja, a gente está começando essa palavra de hoje por esse texto, por quê? Porque nós precisamos, né, gente, vigiar em relação às nossas palavras, né, o que a nossa boca fala, as nossas palavras no contexto da família, tá? Então vamos lá, continua aqui, Simone, mais um pouquinho. 6. Versículo 6, olha só o que diz o texto. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda... Não só põe. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana,
como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Verso 7, vai. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, olha que interessante. Jesus Cristo. O apóstolo Tiago fala aqui que toda espécie de feras, né, de animais, o ser humano tem conseguido domar, mas não tem conseguido domar a língua. Olha que coisa, né? Diz aqui, olha, a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero, né? Verso 9, vai lá. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então tá aí, né? Esse texto é muito contundente, né, gente? Depois eu te aconselho a ler depois com calma, tá? Lição de casa aí para vocês. Né? Depois você leia com calma, tá? Tiago, capítulo 3, versículo 2 até o 12, tá? Ele está falando aqui. Então, está dizendo, né? Ó, por exemplo, de uma só boca procede bênção e maldição. Mas ele está dizendo que não é conveniente que seja assim. Né? Que a nossa boca não pode, uma hora estar abençoando, outra hora estar amaldiçoando. Né? Outra coisa, ele diz aqui, ó, aí ele faz umas perguntas retóricas. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Você já viu uma fonte de água doce também jorrar o que é amargo? Ou é amargo ou é doce, né? Uma fonte. Né? A mesma coisa. Ou seja, gente, a lógica aqui é a seguinte: se nós, né, que somos novas criaturas em Cristo Jesus, se somos novas criaturas, da nossa boca não pode sair, né, o que é amargo e o que é doce. Da nossa boca tem que sair o que é doce. Né? Ele diz aqui, ó, acaso pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não, né? A figueira produz figos, né? E a videira produz a uva e não figos, tá certo? Então ele está falando tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, a nossa boca tem que ser uma fonte de água doce, vamos dizer assim, né? A nossa boca, a nossa língua tem que ser uma fonte de vida e não de morte, né, gente? Uma fonte de bênção e não de maldição no contexto da nossa família, tá? Então nós vamos ler hoje vários textos aqui, tá, gente? Hoje a gente mudou um pouquinho, a gente vinha falando sobre as famílias do livro de Gênesis. Hoje nós vamos fechar com essa palavra aqui, em que nós vamos ler vários textos. Então pega uma caneta e um papel se você quiser anotar, tá? Temos vários textos aqui sobre essa questão das palavras no contexto da família, tá? Então vamos lá, vamos abrir no livro de Provérbios. A boa parte desses textos que nós vamos ler estão nos livros de Provérbios, tá? Boa parte dos textos que nós vamos ler estão no livro de Provérbios. Então, vamos começar com Provérbios capítulo 10, versículo 19, tá? Porque nós vamos fazer o seguinte, olha. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui o seguinte, que no contexto da família e no contexto de qualquer relacionamento, tá? No contexto da família e no contexto de qualquer relacionamento. Até mesmo no trabalho, né? Na vizinhança,
na faculdade, na igreja, em qualquer contexto onde você conviva com pessoas, né? Gente, existem palavras que devem ser refreadas, tá? E existem palavras que devem ser faladas no tempo certo, ok? Algumas palavras devem ser refreadas e outras palavras devem ser faladas sim, mas no tempo certo e da maneira certa também, né? Então veja, eu vou só citar um aqui, eu não vou nem abrir, que é muito conhecido, que é Eclesiastes 3:7, que é aquele versículo que diz: há tempo de falar, né? E tempo de calar. E há tempo de calar. Aquele texto que o Salomão, né, escreveu, Eclesiastes 3, que diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele fala: há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? Enfim, ele vai falando: há tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar, há tempo de costurar, há tempo de rasgar. Ele vai falando lá várias aplicações, várias ilustrações. E aí ele fala: há tempo, né, ele escreve, há tempo de falar e há tempo de calar, né? Então, mesmo no contexto da família, irmãos, né, tem horas que a gente precisa falar, né? Claro, do jeito certo e da maneira certa, mas tem hora que a melhor coisa que a gente faz, mesmo no contexto da família, é ficar em silêncio, né? É ficar em silêncio, tá? Então, dependendo, né, da situação que você está passando, você pode realmente ferir, né? Porque quando o sentimento vem, você começa a expor aquilo que está no seu coração e você joga tudo para fora, né? Por isso que é melhor ficar em silêncio. É melhor você sair, você dar uma caminhada de 1 hora, de 2 horas, depois você volta e você já está mais arejado. É verdade. Então vamos lá. Provérbios 10:19. Quer ler aí, Simone? Vamos lá. 10:19. Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha aí. No muito falar não falta transgressão. Falou demais, vai pecar, né? Mas o que modera os lábios é prudente, né? O que modera os lábios é prudente. Lembrando, gente, que o livro de Provérbios que a gente está usando aqui é o livro bíblico que fala sobre sabedoria, tá? Sabedoria. Inclusive, para quem não sabe, o ano passado eu gravei um curso que está disponível no meu canal do YouTube, um curso gratuito, tá? Diga-se de passagem, você não precisa pagar nada para fazer esse curso, mas um curso em que a gente estudou o livro de Provérbios versículo por versículo, né? O curso chama-se Sabedoria Prática para a Vida. Depois você dá uma olhada lá, né? Se você quiser crescer em sabedoria, tá? Vamos lá. Ainda aqui em Provérbios, capítulo 11, versículo 12. Olha, 11, 12. Diz assim, olha. O que despreza o próximo é falto de senso, né? Quer dizer, não tem bom senso. Agora o mesmo verso, parte B. Mas o homem prudente, este se cala. Olha aí, gente. O homem prudente, este se cala, né? Então você vê que você ficar em silêncio, você ficar calado em muitos momentos é uma questão de prudência. É sabedoria. Como eu tenho dito em algumas lives anteriores, né? O silêncio é a oração dos sábios, né? O silêncio é a oração dos sábios. Então diz aqui que o homem prudente se cala, né? Ainda aqui, ó, rapidinho, Provérbios 13, versículo 3, tá? Aí você tem que acompanhar com a gente aí, se você puder ficar com a sua Bíblia. Provérbios 13, 3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Olha aí, gente.
né? O que guarda a boca. Quer dizer, o que pensa antes de falar, né? O que medita antes de falar, o que guarda a boca, conserva a sua alma, conserva as suas emoções, né? Mas o que muito abre os lábios vai terminar arruinando a si mesmo, tá? Aqui a pessoa, tem muitas pessoas que falam que a pessoa fala, a força dela, muitas vezes ela demonstra que ela é forte mais quando ela se cala do que quando ela se fala, né? Com certeza. Porque às vezes você olha para uma pessoa assim, você fala, nossa, aquela pessoa, ela é fogo, hein? Ela fala mesmo. Nossa, ela não deixa passar, olha, ela enfrenta. Mas, na verdade, o forte é aquele que se domina, né? E não aquele que se expõe. É necessário ter mais força para se calar do que para falar. Né? É domínio próprio, né? Preciso ter mais domínio para controlar a boca do que para soltar o que você, né? O que vem à sua cabeça, né? Tá? Quer ver? Olha, ainda aqui, Provérbios 17, ó, vamos lá. Provérbios 17, 27. Provérbios 17, 27 e 28. Olha só, pessoal. Diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e quem cerra os lábios, por sábio. Né? Olha só. Né? Então, quem retém as palavras, possui o conhecimento. Né? Uma pessoa que... Às vezes você vê uma pessoa assim, quieta, né? Que não comenta muito certas coisas. Pode parecer um bocó, né? Mas talvez não, talvez ele esteja em silêncio, sendo sábio, porque ele está guardando a língua dele. Talvez ele está sendo sábio, né? E aqui diz assim, que até o estulto, quer dizer, até a pessoa tola, até a pessoa insensata, quando ela se cala, ela está agindo com sabedoria. Né? Porque né, manter, né, a boca fechada, muitas vezes, gente, né, é realmente ser sábio, tá? Vamos lá. Ainda capítulo 21, versículo 23 aqui. 21, 23. 21, 23, olha. Esse aqui, a gente já leu um que é bem parecido, que diz assim, Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda sua alma das angústias. Você quer guardar sua alma das angústias? E alma aqui tem sempre a ver com a questão das emoções, né? Você quer conservar suas emoções assim, serenas, né? Você quer guardar sua alma das angústias? Então guarde a sua boca e a sua língua. Aqui está o conselho aqui do livro de Provérbios, né? Da palavra de Deus para nós, tá? Então, é isso aí. É claro que uma coisa importante também é o seguinte, né? Eu até escrevi aqui nas minhas anotações o seguinte: em alguns momentos, o mais prudente é manter o silêncio. Né? Todavia, nós não devemos usar o silêncio como uma forma de provocação, porque também tem esse outro lado. Né? A pessoa usa o silêncio para provocar, para frustrar outra pessoa. Né? Então, por exemplo, num relacionamento conjugal, tem horas que é melhor não falar nada, mas se o seu cônjuge está falando alguma coisa, talvez seja importante você dizer para ele, olha, eu acho que esse não é o momento propício para a gente conversar, né? Vamos esperar acalmar um pouco, depois a gente conversa. E aí fica em silêncio. Mas não assim, a pessoa fala e você não reagir, não falar nada, usar o silêncio para frustrar, para provocar, também está errado. Entendeu? Então tem hora que você tem que ficar em silêncio, né? Porque é o mais prudente a fazer. Mas se alguém está te interpelando, você precisa ao menos dar uma satisfação e dizer, olha,
eu prefiro não falar sobre isso agora, vamos nos acalmar, depois a gente conversa, tá? E pronto. Aí sim, sai de cena e fica quietinho, ou quietinha, né? Tá? Agora, olha, isso daqui, a gente está falando sobre palavras que a gente deve refrear, né? Ou seja, ficar em silêncio. Agora vamos ler alguns textos sobre as palavras que devem ser faladas no tempo certo e da maneira certa. Quer ver? Aqui mesmo em Provérbios, capítulo 15, versículo 23. 15, 23. Provérbios 15, 23. Vamos lá. Pode ler, Simone, por favor. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Olha aí, gente, tá vendo? O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A Bíblia diz aqui, né? A palavra dita no tempo certo e da maneira certa, ela é muito boa. Ela faz muito bem, gente. O problema é a palavra dita na hora errada e da maneira errada. Aí, né, a gente está arrumando um sofrimento mesmo para a nossa alma, né? Olha aqui, ainda Provérbios 25, 11. Vão anotando aí, hein? Quem que tá com a caneta anotando aí? Me diz aí, quem que tá anotando tudo aí vai ganhar um prêmio, hein? Já sabe aqueles prêmios, né, que eu dou, né, irmãos? Assim não vale, né? Provérbios 25, 11. Olha, Provérbios 25, 11 diz o quê? Lê pra gente aí, Simone. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Será que é uma coisa boa isso? Acho que é, né? Maçã de ouro em salvas de prata. Como é que chama aqueles? Bandeja. Bandeja, vai. Uma bandeja de prata. Maçã de ouro em bandeja de prata, né? Assim é a palavra dita a seu tempo, né? No tempo certo, gente, as palavras têm um valor tremendo, né? Às vezes, gente, a gente pode falar a mesma coisa. O conteúdo é o mesmo. Mas se você falar do jeito errado e na hora errada, você complica tudo. Mas se você falar a mesma coisa, o mesmo conteúdo, da maneira certa, com o tom de voz certo, né? Sem ironia, sem provocação, e no momento certo, pronto. Muda Por isso tudo, é que eu sou né? adepta, é que você saia. Sai, vai caminhar, vai espairecer. Quando você voltar, tá bem melhor para conversar. Tem que ser assim. Tem hora que a gente precisa, né, ter sabedoria, tá? Tem um texto aqui, não vai dar tempo para a gente ler, mas tem um texto muito interessante, que é uma mulher que está relatada a história dela no Antigo Testamento, que chama-se Abigail. Tá? Depois, se você quiser ler, ó, É uma história interessante. 1 também. Samuel, capítulo 25, que ela tinha um marido Triste. que era o Nabal, né? Um marido, um homem ignorante, um homem grosseiro, né? Um homem estúpido, né? E ela era um doce de mulher, a Abigail, né? Depois ele morreu, esse marido dela morreu e ela terminou sendo uma das esposas do rei Davi, a Abigail. Porque ela ajudou ele, na verdade. Mas né? ela foi uma mulher muito sábia, né? Ela palavras, falou do jeito certo, na hora certa, né? Então depois fica essa dica aí, tá? 1 Samuel 25 a gente não vai ter tempo de ler aqui. Vamos lá. Agora, que tipo... então nós vimos aqui, primeiro ponto da nossa meditação nessa manhã, as palavras a serem refreadas, né, e faladas no tempo certo. Agora, o segundo ponto, as palavras a serem evitadas, né? Que tipo de palavra nós temos que evitar? Então, nós temos que evitar palavras mentirosas. Provérbios 19, né? Que tipo de palavra nós temos que evitar no contexto da família, gente? Palavras mentirosas, olha, Provérbios 19, versículo 5. Pode ler, Simone? 19, 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Olha aí.
A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa, né? E o versículo 9 é a mesma coisa, né? A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras perece, tá? Então, gente, o que acontece? Eu estou falando isso porque a mentira, no contexto da família, ela acaba com a confiança, né? Então, a gente está falando aqui da importância das palavras no contexto da família, né? E, claro, esses ensinamentos, eles cabem para qualquer tipo de relacionamento, né? Mesmo fora do contexto familiar, mas aplicando para a família especificamente, nós temos que vigiar, né? Jamais dê lugar à mentira, nem que seja uma mentirinha pequenininha. Se você começa a mentir, aí a pessoa vai de uma mentira, ela vai acostumando a mentir, né? Então é melhor nem começar. E outra, corrói a confiança, né? Por exemplo, se um dos cônjuges mente e o outro descobre que foi mentira, aí, né? Se eu minto em relação a uma coisa, de uma questão de dinheiro, por exemplo, né? Aí, por exemplo, minha esposa descobre que eu menti, ela pode começar a desconfiar de mim em outras áreas também, não só nessa área, né? Porque a mentira, ela corrói a confiança. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Se ela mentiu sobre isso, será que ela não está mentindo sobre outra coisa também? Isso é um mau exemplo até para os filhos, né? Com certeza, né? Um mau exemplo também para os filhos, tá? Então vamos lá, gente, preste atenção aqui. Preste atenção. Tenta pegar aqui o nosso esboço aqui. Então, primeiro ponto da mensagem: palavras a serem refreadas e faladas no tempo certo. Então, tem horas que a gente tem que ficar em silêncio. Tem horas que a gente tem que falar, mas falar no tempo certo e da maneira certa, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, palavras a serem evitadas. Então, primeiro tipo de palavras que nós temos que evitar: as palavras mentirosas. Segundo tipo de palavras que nós temos que evitar na família: palavras precipitadas, né? Provérbios 29, vamos lá, 29 e 20. Então, palavras precipitadas nós temos que evitar também no contexto da família. Provérbios 29, versículo 20, diz assim, olha só esse versículo. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Olha só, senhor. Você conhece alguma pessoa precipitada nas suas palavras? Que vai soltando sem pensar? Vai falando aquilo que dá na cabeça, que dá na telha. Você conhece alguém assim? Lembrei, né, do apóstolo Pedro agora. Lembra? Antes de se converter, né? Nossa, ele levava cada pá. Antes de se converter. Jesus dava cada corte nele porque ele falava muita bobagem, né? E não pensava para falar, né? Pois é. Então é isso. Veja, é uma pergunta. Você conhece um homem, né? Talvez a gente está falando aqui. A irmã aqui já se entregou. Ô, irmã. A Lá Oliveira Carvalho já se entregou. Diz que é ela. Então tem que mudar, hein, Lá. Olha, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele, né? Então, é isso aí. Então, e outra coisa, aquele texto eu não vou abrir aqui, mas é Tiago, capítulo 1, versículo 19, se não me engano é aquele versículo que diz, né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Pronto para ouvir, até porque nós temos 2 ouvidos e uma boca, né, gente? Pronto para ouvir, tardio para falar. Vou dar uma dica aí para mulherada. Gente,
Conhecem Joyce Meyer? Leiam aquele livro dela, Eu e a Minha Boca Grande. É muito bom, viu? Porque Joyce Meyer fala que ela tinha uma boca muito grande, né? E falava sem pensar. Então, ela dá umas dicas muito boas. Se você quiser aí, procura, né? É muito bom. Eu e Minha Boca Grande. É isso aí, ó, uma dica de leitura aí para vocês. Lê para mim aqui, Simone, Efésios. Agora a gente vai sair um pouquinho de Provérbios. Já nós vamos voltar para Provérbios, mas é Efésios 4:31. Olha só esse texto também, presta atenção. Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Olha só, o apóstolo Paulo aqui está falando, né? Longe de vós, o quê? O que tem que ficar longe de nós? Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias toda malícia. E malícia. Mas eu quero destacar aqui gritaria, tá? Gritaria, porque a gente está falando de palavras, né? Então, gente, que tipo de palavra tem que ser evitada na família? Gritaria. Gente, tem famílias que as pessoas perdem tanto a paciência uns com os outros que fica uma confusão, uma gritaria. Todo mundo grita com todo mundo. Marido grita com a mulher, mulher grita com o marido, pais gritam com os filhos, filhos gritam com os pais, irmão grita com o irmão. É uma gritaria. Mas isso daí é uma coisa que precisa ser, né, desde cedo. Os pais precisam podar para que não haja gritaria no lar. Ó, longe de vós toda gritaria. Isso está errado. Irmãos, eu tenho aqui esse esboço aqui, né? Depois eu vou ver se eu mando para vocês, junto com o link hoje, para quem está na minha lista de transmissão. Se você não está, me procura aí no Facebook aí, porque você precisa entrar na minha lista de transmissão, tá? Eu vou mandar o link desse estudo, eu vou mandar o link do meu blog, porque esse estudo aqui tá todo no meu blog lá, todos os versículos, tá tudo lá para vocês. E eu coloco aqui um texto que eu li uma vez, que eu achei fantástico. Né, um texto que eu li num livro chamado Heróis da Fé. É muito bom. Na parte que fala sobre o John Wesley, né, o John Wesley, o pai do metodismo, lá no livro fala sobre a mãe do John Wesley. Gente, ela chamava-se Susana Wesley. Preste atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é fantástico. Olha, preste atenção aqui. A Susana Wesley, isso aqui, gente, para você ter uma ideia, o John Wesley nasceu em 1703, né? Quer dizer, ele nasceu no início do século XVIII, início do século XVIII. Quer dizer que a mãe dele já nasceu no século XVII, no final do século XVII. Então a gente está falando de uma pessoa que viveu há muito tempo. Olha só o que diz esse texto aqui. A Susana Wesley, ela não consentia que seus filhos chorassem em voz alta. Porque é aí que começa já a gritaria, né? E um detalhe, ela teve 19 filhos. Exatamente. Né? Não foi 2, foi 19. A Susana Wesley teve 19 filhos, gente. Você imagina a casa, como é que era? Jesus amado. Só que diz aqui que ela não consentia que os seus filhos chorassem em voz alta. Assim, apesar de a casa estar repleta de crianças, nunca havia tempos tristonhos nem balbúrdia em seu lar. Um filho jamais ganhou coisa alguma chorando na casa de Susana Wesley. Olha aí, com 19 filhos. E a gente hoje em dia tem família que tem um filho só. E o reizinho, né? E o rei manda, né? O reizinho manda. Ele chora, o pai e a mãe se prostram. Ô, majestade, pois não. Né? Então, o filho já de 2 anos já sabe que ele manda na casa. Né? Então, veja, o exemplo de Susana Wesley é fantástico. 19 filhos, não permitia choro, gritaria, né? Não permitia. Então, né? Os pais devem evitar que os filhos gritem dentro do lar
E os pais, por sua vez, também não devem gritar, pois os filhos imitam o exemplo dos pais. Né? Claro que se os pais vivem berrando, né? Claro que os filhos vão imitar. Tá? Então, gente, a gente precisa ter, né, essa disciplina no nosso lar. Tá? Então, palavras a serem evitadas. A gente já falou das palavras mentirosas, palavras precipitadas, palavras de gritaria e, vamos falar agora, palavras negativas ou palavras de maldição. Precisam ser evitadas também no contexto do lar. Provérbios 18, vamos lá. Esse texto é muito conhecido, né? Acho que muitos já ouviram, já conhecem esse texto, né? Provérbios 18, 20 e 21, pessoal. Olha só. Provérbios 18, 20 e 21. Esse texto aqui a gente tinha que botar na porta da geladeira, sabe? Para ler todo dia. Né? Olha só. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Né? Então vamos pegar aqui. Ó. O coração se farta do quê? Do fruto da boca. Aquilo que a sua boca semear é o que você vai colher. Isso para os outros e isso para nós. Sim. Forma negativa, né, no caso. Não, mas e positiva também. Vamos positiva supor, também. Se você semeia palavras boas, palavras positivas, palavras agradáveis, palavras amorosas, você vai colher isso, né? Agora, se você semeia palavras negativas, palavras, né, de maldição, palavras indelicadas, é o que você vai colher. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz, né, o coração. Então, se você produz sementes boas com os seus lábios, é o que você vai colher. Se você produz sementes más, é o que você vai colher. Agora, olha o 21. O 21 que é mais ainda contundente, me parece. Que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Tá vendo? Forte, hein? Né? Olha o poder da língua, gente. O poder da língua. Está dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza come do seu fruto. Pessoal, existem pessoas que elas estão presas porque elas ouviram uma palavra, às vezes na infância, que matou essa pessoa. Não literalmente falando, mas matou assim porque a pessoa acreditou naquela palavra. Alguém disse, às vezes um pai, uma mãe, né? Ali que não tinha muito, né, assim, muita sabedoria. Falou para o filho: você é um incapaz, você, né, até você é burro, você não vai dar nada na vida. Você é um incompetente, você não presta para nada. Né? Você não vai ser nada na vida, você vai ser um bandido, você vai ser uma prostituta. Gente, tem pais que falam isso, por incrível que pareça. Né? E essa palavra prendeu a pessoa. Gente, e prende mesmo, gente. Prende a pessoa. Prende a pessoa precisa de presa. muita força para se libertar depois, mais tarde, na fase adulta. Então, é assim, é uma espécie, quase como que matar, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Agora, se você fala, né, você incentiva, você encoraja, isso é vida. Mas se você é uma pessoa que incentiva, que encoraja, né, os seus filhos, as pessoas em geral, né? Então isso produz vida. Às vezes a pessoa da família, né? Às vezes a pessoa ela já tem uma autoestima que não é muito, né, lá em cima, e aí você vai, ainda você afirma mais coisa ruim, a pessoa vai tomar aquilo para ela, né? Vai se sentir mal e vai carregar isso, né? Então é complicado mesmo a gente, e pra gente mesmo, né? Às vezes você tem dias que você né, não tá num dos dias muito bons, aí aquela coisa, né? A gente é como diz aquele ditado: os passarinhos podem voar em cima da sua cabeça, mas não deixa ele fazer ninho.
Então, a sua mente, ela trabalha. Então, existem momentos que você tá assim, meio, né, desanimado. E aí você começa. Se você começa a dar asas à imaginação, aí você começa a atrair coisas negativas no seu pensamento em relação a você mesmo. Então, a sua autoestima, ela ainda vai mais lá embaixo ainda. Então, é assim, tanto para falar para as pessoas ou como para si mesmo. Né? Você tem que tomar cuidado, né? Não deixar que a sua mente trabalhe nesse sentido, né? Exatamente. Bom, e aí, vamos já caminhando aqui para o final, gente. Quais são as palavras que nós temos que pronunciar, tá? A gente viu aqui as palavras que nós temos que evitar. Palavras mentirosas, precipitadas, de gritaria e palavras negativas, de maldição, né? Agora, que tipo de palavra a gente tem que pronunciar, pessoal? Nós temos que pronunciar palavras brandas e agradáveis, palavras sábias, palavras que produzem vida, palavras de bênção e palavras de incentivo. Tá? E para todas essas aqui, eu teria vários textos aqui, mas a gente não vai ter tempo de ler. Então a gente vai ler só alguns. Por exemplo, Provérbios 15, versículo 1. Né? Hoje a gente não vai cantar no final, a gente só vai orar, porque já são quase 9 horas. Provérbios 15, 1. Olha só, diz o quê? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? Então, veja, a resposta branda desvia o furor. Né? Quando você responde com brandura, você desvia o furor. Agora, a palavra dura suscita a ira. Aí é aquela história, né, que alguém já disse. A gente sempre anda, né, eu acho essa ilustração interessante. Todos nós andamos com um balde de gasolina e um balde de água. Sabia disso? Sabia disso? Sim. Todo mundo anda. Sabia que nesse exato momento aí você tem um balde de gasolina e um balde de água do seu lado. E na hora que a fogueira começa a esquentar, né, a ficar grande, você tem duas alternativas. Ou você joga o balde de água e apaga o fogo, ou você joga o balde de gasolina e bota mais tem fogo. Tem gente que ama jogar gasolina para ver o negócio pegar fogo mesmo, né? Quer ver o circo pegar fogo, né? Ai. Então veja, gente, a palavra branda é o balde de água, né? A palavra branda desvia o furor. Agora, a palavra dura é o balde de gasolina. Né? Gente, essa palavra é para os coléricos e para os sanguíneos. Os coléricos e os sanguíneos, ó. Pois é. Não é fácil, teríamos né? outros textos aqui para ler sobre isso, mas não vai dar. Provérbios 12, 18. 12, 18. Vamos lá. Olha. Olha só esse aqui. 12. Gente, o livro de Provérbios ensina muito sobre a questão das palavras. Vocês já viram aqui, né? Quantos textos tem aqui? Provérbios 12, 18 diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Puxa, que bonito, gente. Né? Tem pessoas cuja tagarelice, uma pessoa tão tagarela, fala pelos cotovelos, sem pensar. Essas palavras são como ponta de espada, estão ferindo. Agora, a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios, ela cura. Uma pessoa sábia, com as suas palavras, é capaz de curar alguém que está enfermo, né? Principalmente na questão emocional. É capaz de curar, tá? Então, nós temos que usar o quê? As palavras sábias, gente. Palavras sábias, tá? Eu lembrei aqui, né? Alguém a cuja tagarelice, né? Tem gente que se complica tanto, gente. Porque fala demais, fala pelos cotovelos. Então, aí
né, acaba entrando em confusão. Por quê? Porque fala demais, né? Então é melhor guardar a língua, guarda a boca, porque você vai ter muito, vai ser muito melhor para você, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Bom, o último versículo, tá, gente? O último versículo que a gente vai ler aqui é Provérbios 10, versículo 11. Provérbios capítulo 10, versículo 11, né? Que palavras que produzem vida, tá? Que a gente precisa falar, tá certo? Provérbios capítulo 10, versículo 11 diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência, né? Então, olha, enquanto na boca dos perversos mora a violência, a boca do justo é manancial de vida, né? Então, a boca do justo é um manancial de vida, né? Produz vida. Então, assim deve ser, né, gente? A nossa boca, a nossa língua, tá? Então é isso, tá? E aí teríamos outros textos para ler aqui, né? Por exemplo, palavras de incentivo, né? Eu até coloquei aqui, o texto é Josué, quando Deus incentiva Josué, né, a liderar o povo ali no lugar de Moisés. Juízes 6, quando Deus fala com Gideão, quando Deus chama Gideão. É interessante ali, né, que Deus trouxe ali para eles palavras de incentivo, né, para Josué, para Gideão, palavras de apoio, palavras de motivação, né? Então, é a mesma coisa que a gente deve fazer também, né? É interessante, por exemplo, quando Deus apareceu para Gideão, para chamar Gideão para ele libertar o povo de Israel, a Bíblia diz que o Gideão ele estava malhando o trigo no lagar. O que quer dizer isso? Ele estava malhando o trigo no lugar que era para pisar uvas. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava escondido. Estava com medo, né? Ele estava com medo dos midianitas virem tomar o trigo dele, o pouco que ele tinha. Então ele estava escondido, malhando trigo no lagar. Ele estava escondido, estava com medo. Aí Deus apareceu para ele e falou assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele olhou assim, né? Eu sempre brinco, ele olhou assim para os lados, sabe que está falando comigo? Eu, um medroso que estou aqui escondido. E o Senhor falou, varão valoroso. E você olhar no texto, Deus começa a falar com ele, aí ele começa, porque eu não sou nada. Dá muitas desculpas. Eu sou pequenininho, a minha família é a menor, a minha tribo não tem nem expressão. E aí Deus falou assim para ele, já que eu estou contigo, você vai fazer o que eu tô te, porque Deus ele acredita em nós, ele aposta na gente, né? Só que a gente não acredita na gente, então a gente começa aquela baixa autoestima, né? Aquela coisa, aquela negação, aquela coisa pessimista. Mas Deus não é assim, né? Deus ele vem com palavras de amor. Então são coisas que a gente precisa aprender, né? Quando um filho tá meio para baixo, não vai colocar ele mais para baixo. Vai tentar levantar a autoestima dele. O marido, né? O marido, a esposa, né? Olha as indiretas. A esposa. Não, meu marido é uma bênção, gente. Tem hora que eu tenho que dar uns peteleco nele, mas... Mas é isso aí, né? Mas é isso, gente. Palavras, olha, que tipo de palavra a gente tem que incentivar na família, né? Que a gente tem que promover na família. Então, palavras brandas, agradáveis, sábias, palavras que produzem vida, palavras de bênção e palavras de incentivo, tá bom? Vamos praticar isso aí, pessoal? Você topa? Vamos lá, então. Legal. Então, vamos orar, né? Já que a Simone quase não falou nada hoje, eu vou pedir para ela fazer a oração aqui pelas famílias, né? Pelas famílias. Hoje, encerrando essa série aqui de mensagens, segunda-feira que vem, terça, né? Terça-feira que vem a gente começa um novo tema de manhã, vamos pensar, orar sobre o que vamos falar ainda, né? Mas
hoje a gente encerrou essas 2 semanas que a gente falou sobre família, né? E orando pelas famílias, tá bom? Então, agora é o momento de você colocar a sua família em oração, ok? Simone vai orar e você coloca a sua família em oração e vamos também apresentar a vida da irmã Lourdes, que está fazendo 75, né, que ela falou? Olha que beleza. 75, e quem, parece, quem né? não conhece a irmã Lourdes precisa conhecer, viu, gente? Desse tamanho assim, ó, uma gracinha. Pra frente, viu? Pra frente mesmo, viu? É WhatsApp, é Facebook, olha, bem comunicativa. Uma bênção, né? Uma graça. Então vamos... A irmã Francisca Vandulha está falando aí. Né? Então vamos lá, vamos orar pelas famílias e pela irmã Lourdes, tá? Amém. E depois eu tenho um recadinho para vocês. Graças a Deus, né? Por essas 2 semanas, eu acho que deu pra gente aprender um pouquinho, né? A questão agora é botar tudo em prática, né, irmãos? Mas Deus, assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve, mais a gente vai aprendendo e aos pouquinhos a gente vai colocando as coisas em prática, né? As palavras de Deus em prática, e a nossa vida só tem a ganhar, a nossa família também só tem a ganhar com tudo isso. Amém? Se você lembrar, ora também pelo Taídes, deve ser o nome, né? Que é amigo da Regina Amaral, que está com Covid. Tá? Eu não me lembro agora, mas teve uma irmã aí também que pediu oração por uma amiga que perdeu alguém da família ontem com Covid. Tá? Então nós vamos orar, gente. Pedir a Deus que Deus possa estar alcançando, né, os corações e agindo em nosso favor. Amém? Amém. Obrigado, meu Senhor, por esta semana. Obrigado pelo aprendizado. Obrigado pelas tuas palavras que têm sido realmente, ó Deus querido, maçãs de ouro em salvas de prata sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Senhor, por esse tempo, Pai, tão precioso que nós temos tido, Senhor, todas as manhãs. Realmente tem sido bênção para as nossas vidas, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo, pelo teu cuidado. Ó Deus querido, obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos ama, o Senhor se interessa por nós, o Senhor está sempre, Senhor, de uma certa forma, falando ao nosso coração. O Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer o melhor para nós e para as nossas famílias. Possamos realmente buscar, ó Deus, a praticar essa palavra tão maravilhosa, porque nós temos, ó Pai, realmente só a ganhar com tudo isso. Ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor também nesta manhã os pedidos de oração. Existem muitas pessoas que estão enlutadas, Pai. Pessoas que perderam seus queridos, seus entes queridos, amigos, parentes. Deus, são tempos difíceis, tempos de tristeza, sim, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele, Pai, que está no controle de todas as coisas. O Senhor tem a nossa vida, Pai, nas suas mãos. E nós sabemos, Pai, que o Senhor, ó Pai, é quem rege todas as coisas. Oh, mas o nosso coração muitas vezes se entristece, Senhor, se abate, mas cuida, Senhor, dos seus filhos, cuida das suas necessidades. Senhor, que o Senhor possa consolar os corações, as famílias que estão enlutadas. Muitas pessoas têm perdido, Senhor, os seus entes queridos. Ó Deus, toma nas tuas mãos, Pai, e consola estas famílias nesta manhã, em nome de Jesus. E continua, Pai, a nos guardar. A Covid ainda está aí, Senhor, tem realmente infectado muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas estão hospitalizadas, muitas pessoas perderam pessoas queridas, muitas pessoas estão infectadas, Pai, com este vírus ainda. Deus, mas nós oramos nesta manhã para que o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja. Tua palavra diz, Senhor, que mal nenhum chegará à nossa tenda. Ó Deus, o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Por isso, Senhor, nós estendemos, ó Pai, a nossa oração nesta manhã diante do Teu trono de graça, pedindo a cobertura e a Tua proteção
proteção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Continua, Senhor, abençoando as famílias. Nós estamos aqui neste dia no término, ó Deus, dessas semanas de aprendizado, mas que o Senhor possa continuar abençoando as famílias, os casais, ó Deus, os seus relacionamentos familiares, com filhos, até mesmo com seu cônjuge, que o Senhor possa abençoar não apenas a área conjugal, mas a área emocional, espiritual, financeira e profissional, Senhor, de cada família representada aqui nesta manhã. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, dá-nos sabedoria, Senhor, no trato, dá-nos sabedoria, Senhor, no agir, dá-nos sabedoria no falar. Deus, em nome de Jesus, nós realmente, Pai, temos, ó Pai, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, mas é necessário que nós tenhamos sabedoria também para tratar e agir com os nossos familiares. Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor nesta manhã e te agradecemos por todos esses dias e por todas as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amanhã, sábado, a gente não vai ter, né, live, mas no domingo, tá? No domingo, permitindo Deus, às 10 horas da manhã, nós temos a live, né, do culto, né, que a gente vai fazer diretamente lá da igreja, lá do nosso espaço. Domingo, depois de 4 meses, nós vamos ter 15 pessoas, tá? A gente já fechamos o grupo, tá, gente? Porque tem que fazer inscrição, né? Então a gente vai começar com 15 pessoas, tá bom? Nosso espaço não é muito grande, precisa manter distanciamento, a gente está com equipamento de filmagem lá também. Então assim, 15 pessoas já se inscreveram para o culto do próximo domingo às 10 horas da manhã, que estarão conosco presencialmente. Mas, além das 15 pessoas, o culto vai ser transmitido, né? Permitindo Deus, pelo Facebook, pelo YouTube. Então você participe conosco, domingo às 10 horas da manhã, tá bom? A gente espera vocês conosco, tá? Mesmo irmãos aí que são de outras igrejas, eu acho que a maioria das igrejas está fazendo culto à noite, né? Então, se você puder, participe com a gente domingo de manhã às 10 horas, tá bom? E na semana que vem, gente, na segunda-feira nós não estamos tendo live, pelo menos por enquanto. Quem sabe a gente volta mais à frente, né, com a live da segunda-feira, mas a partir de terça-feira, tá? Do dia 14, né? 14, 15, 16, 17. De terça a sexta da semana que vem, às 8 horas da manhã, a gente vai fazer as lives. Vamos aqui estudar um tema para a gente falar semana que vem, tá? E na semana que vem nós vamos ter também 2 lives à noite, tá? Então a gente vai ter terça e quinta. Quinta a gente já tem feito, né? Você sabe. Mas a gente está incluindo a terça-feira. Porque na terça-feira, dia 14, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós vamos ter aquela live especial, né? Onde nós vamos falar sobre a Bíblia e os acontecimentos dos últimos dias. Os acontecimentos futuros, os acontecimentos que têm ocorrido agora e que, né, a gente vai ver esses acontecimentos têm alguma relação com a volta de Jesus, né? Estamos nos últimos dias, Jesus está voltando, enfim, vários temas, tá? A gente vai abordar, vai começar a falar na terça-feira às 20 horas, tá? Depois, se a gente sentir que o pessoal está interessado, a gente volta nas próximas terças-feiras à noite para falar sobre esse assunto, tá bom? Mas vamos fazer essa primeira live terça-feira às 20 horas. Então se programe aí, fale para as pessoas, né? Divulgue, tá bom? E participe conosco, ok? Então é isso, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana para todos os irmãos. Amém, queridos. Até domingo e terça-feira, se Deus quiser. Isso mesmo. Deus abençoe, tá bom? Fique na Beijo paz. para vocês. Tchau.